Êxodo capítulo 26. Esta parte do livro do Êxodo inclui a descrição das cortinas e da cobertura do tabernáculo, nas quais a mente espiritual discerne as sombras das várias fases e traços do caráter de Cristo. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido, e pano azul, e púrpura, e carmesim, com querubins as farás, de obra esmerada. Aqui temos os diferentes aspectos do homem Jesus Cristo, 1 Timóteo 2 versículo 5. O linho fino torcido representa a pureza imaculada da sua vida e do seu caráter, enquanto que o azul, púrpura e carmesim nolo apresentam como o Senhor do céu, que deve reinar segundo os desígnios divinos, mas cuja realeza deve ser o resultado dos seus sofrimentos. Desta forma, temos nele um homem puro, homem celestial, régio e sofredor. Os diferentes materiais mencionados aqui não eram apenas limitados às cortinas do tabernáculo, como deviam ser também usados para o véu, versículo 31, a coberta da porta da tenda, versículo 36, a coberta da porta do pátio, capítulo 27 versículo 16, e os vestidos do ministério e os vestidos santos para Arão, capítulo 39 versículo 1. Em suma, era Cristo em todas as partes, Cristo em tudo, somente Cristo. A expressão puro e resplandecente, Apocalipse 19 versículo 8, dá força e formosura peculiar ao símbolo que o Espírito Santo nos apresenta no linho fino torcido. Com efeito, não é possível encontrar-se um emblema mais exato de natureza imaculada. O linho torcido. O linho fino torcido, como figura da humanidade imaculada de Cristo, abre um manancial precioso e abundante de pensamento para a inteligência espiritual, dá-nos um tema sobre o qual nunca é demais meditar. A verdade quanto à humanidade de Cristo deve ser recebida com toda a exatidão da Escritura, mantida com energia espiritual, guardada com santo zelo e confessada com poder celestial. Se estivermos enganados quanto a este ponto de capital importância, não podemos estar dentro da verdade sobre coisa alguma. É uma verdade essencial e fundamental, e se não for recebida, defendida e confessada tal qual Deus a revelou na sua santa palavra, todo o edifício não terá solidez. Nada pode ser mais deplorável que o relaxamento que parece prevalecer e predominar nos pensamentos e expressões de alguns sobre esta doutrina tão importante. Se houvesse mais reverência pela palavra de Deus, haveria um conhecimento dela mais perfeito, e, deste modo, evitar-se-iam essas declarações errôneas e irrefletidas que certamente devem entristecer o Espírito de Deus, cuja incumbência é testemunhar de Jesus. Quando o anjo anunciou a Maria as boas novas do nascimento do Salvador, ela disse-lhe: "Como se fará isto, visto que não conheço varão?" A sua fraca inteligência era incapaz de compreender, muito menos aprofundar, o estupendo mistério de Deus manifestado em carne, 1 Timóteo 3 versículo 16. Mas note-se com atenção a resposta do anjo, resposta dada não a um espírito cético, mas a um coração piedoso, embora ignorante. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Lucas 1 versículos 34 e 35. Maria imaginava, sem dúvida, que este nascimento deveria ter lugar segundo os princípios ordinários da geração. Mas o anjo corrige o seu equívoco, e, corrigindo, anuncia uma das maiores verdades da revelação. Declara que o poder divino estava prestes a formar um homem verdadeiro, o segundo homem, o Senhor do céu, 1 Coríntios 15 versículo 47, um homem cuja natureza seria divinamente pura, inteiramente incapaz de receber ou de comunicar a mais pequena mancha. Este ser santo foi formado, à semelhança da carne do pecado, sem pecado na carne. Participou inteiramente da carne e do sangue sem uma partícula ou sombra de mal ligado com eles. Esta verdade é de primacial importância, nunca será retida com fidelidade e firmeza excessiva. A encarnação do Filho, a segunda pessoa da Trindade eterna, a sua entrada misteriosa em carne pura e sem mácula, formada pelo poder do Altíssimo, no ventre da Virgem, é o fundamento do mistério da piedade, 1 Timóteo 3 versículo 16, do qual a Cimalha é o Deus homem glorificado no céu, a cabeça, representante modelo da Igreja remida de Deus. A pureza essencial da sua humanidade satisfez perfeitamente as exigências de Deus, enquanto que a sua realidade correspondia às necessidades do homem. Era homem, porque só um homem podia responder pela ruína do homem. Porém, era homem tal que podia dar satisfação a todas as exigências do trono de Deus. Era um homem imaculado, verdadeiro homem, em quem Deus podia achar o seu agrado, e em quem o homem podia apoiar-se sem reservas.
Não é preciso recordar ao amigo esclarecido que tudo isto, separado da morte e ressurreição, é perfeitamente inútil para nós. Nós tínhamos necessidade não somente de um Cristo encarnado, mas de um Cristo crucificado e ressuscitado. Na verdade, ele fez-se carne para ser crucificado, mas é por sua morte e ressurreição que a sua encarnação veio a ser eficaz para nós. É um erro moral crer que Cristo tomou o homem em união consigo na encarnação. Isto era impossível. Ele próprio ensina expressamente o contrário. Na verdade vos digo que se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica-se só, mas se morrer dá muito fruto. João 12 versículo 24. Não podia haver nenhuma união entre carne santa e pecaminosa, pura e impura, corruptível e incorruptível, mortal e imortal. A morte é a única base de união entre Cristo e os seus membros eleitos. É em ligação com as palavras levantai-vos, vamos, Marcos 14 versículo 42, que o Senhor diz, eu sou a videira, vós as varas, João 15 versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, Romanos 6 versículos 5 e 6. No qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos, Colossenses 2 versículos 11 e 12. Os capítulos 6 de Romanos e o capítulo 2 de Colossenses nos dão um relato pormenorizado da verdade sobre este importante assunto. Foi unicamente como morto e ressuscitado que Cristo e o seu povo puderam tornar-se em um. O verdadeiro grão de trigo tinha de cair na terra e morrer antes que a espiga pudesse ser formada e recolhida no celeiro celestial. Porém, embora isto seja uma verdade claramente revelada nas Escrituras, é igualmente claro que a encarnação formava, por assim dizer, os alicerces do glorioso edifício, e as cortinas de linho fino apresentam-nos, em figura, a beleza moral do homem Jesus Cristo. Já vimos a maneira como ele foi concebido, e, ao longo do curso da sua vida aqui na terra, encontramos exemplos e mais exemplos da mesma imaculada pureza. Passou 40 dias no deserto, sendo tentado pelo diabo, mas nada em sua natureza respondeu às vis sugestões do tentador. Podia tocar os leprosos sem ser contaminado. Podia tocar o esquife de um defunto sem contrair o fedor da morte. Podia passar incólume pela atmosfera mais contaminada. Era, quanto à sua humanidade, como um raio de sol que vinha da fonte de luz, o qual pode passar, sem ser atingido, pelo ambiente de maior contaminação. Foi perfeitamente único em natureza, caráter e constituição. Só ele podia dizer, não permitirás que o teu santo veja corrupção, Salmos 16 versículo 10. Isto estava em relação com a sua humanidade, que, sendo perfeitamente santa e pura, podia levar o pecado. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, 1 Pedro 2 versículo 24. Não no madeiro, como alguns querem ensinar-nos, mas sobre o madeiro. Foi na cruz que Cristo levou os nossos pecados, e somente ali. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus, 2 Coríntios 5 versículo 21. O azul. Azul é a cor etérea e indica o caráter celestial de Cristo, o qual, a despeito de ter entrado em todas as circunstâncias de verdadeira e autêntica humanidade, exceto o pecado, era o Senhor do céu. 1 Coríntios 15 versículo 47. Sendo homem verdadeiro, andou sempre com o sentimento da sua própria dignidade, como estrangeiro celestial, jamais olvidou de onde tinha vindo, onde estava ou para onde ia. A fonte de todo o seu gozo estava nas alturas. A terra não podia fazê-lo mais rico nem mais pobre. Achou que este mundo era uma terra seca e cansada, onde não havia água, Salmos 63 versículo 1, e, por isso, o seu espírito só podia dessedentar-se nas alturas. Era inteiramente celestial, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu, João 3 versículo 16. A púrpura. Púrpura indica realeza, e mostra-nos aquele que havia nascido rei dos judeus, que se apresentou como tal à nação judaica e foi rejeitado, que fez uma boa confissão perante Pôncio Pilatos, declarando-se rei, quando, para a visão humana, não havia um simples traço de realeza. Tu dizes que eu sou rei, João 18 versículo 37. E, vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu, Mateus 26 versículo 64. E,
por fim, a inscrição sobre a sua cruz, em hebraico, grego e latim, a linguagem da religião, da ciência e do governo declara, perante todo o mundo, que ele era Jesus Nazareno, rei dos judeus. A terra negou-lhe seus direitos, desgraçadamente para ela, mas não aconteceu o mesmo com o céu, ali os seus direitos foram plenamente reconhecidas. Foi recebido como um vencedor nas moradas eternas da luz, coroado de glória e honra, e assentou-se, por entre aclamações dos exércitos celestiais, no trono da majestade nas alturas, até que seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então, lhes falará na sua ira, e no seu furor o confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmo 2. O carmesim. O carmesim, quando genuíno, é produzido pela morte e é fiala-nos dos sofrimentos de Cristo. Cristo padeceu por nós na carne. 1 Pedro 4 versículo 1. Sem morte, tudo teria sido inútil. Podemos admirar o azul e a púrpura, mas sem o carmesim, o tabernáculo teria perdido um aspecto importante. Foi por meio da morte que Cristo destruiu aquele que tinha o império da morte. O Espírito Santo, pondo diante de nós uma figura admirável de Cristo, o verdadeiro tabernáculo, não podia omitir aquela fase do seu caráter que constitui o fundamento da sua união com o seu corpo, a Igreja, o seu direito ao trono de Davi e o senhorio de toda a criação. Em suma, o Espírito não somente nos mostra o Senhor Jesus, nestas cortinas simbólicas, como homem imaculado, homem real, mas também como homem sofredor, aquele que, por meio da morte, adquiriu o direito àquilo que, como homem, tinha direito nos desígnios divinos. A primeira cortina. Contudo, as cortinas do tabernáculo não são apenas a expressão dos diferentes aspectos do caráter de Cristo, como põem também em evidência a unidade e firmeza desse caráter. Cada um desses aspectos está exposto na sua própria perfeição, e nunca interfere com ou prejudica a beleza de outro. Tudo era harmonia perfeita aos olhos de Deus e foi assim apresentado num modelo que no monte se mostrou a Moisés e na sua reprodução no meio do povo. 5 cortinas se enlaçarão à outra, e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra. Versículo 3. Tal era a proporção e firmeza em todos os caminhos de Cristo, como homem perfeito, andando pelo mundo, em qualquer situação ou relação que o considerarmos. Quando atua segundo um desses caracteres, não encontramos absolutamente nada que seja incompatível com a integridade divina de outro. Ele foi, em todo o tempo, em todo lugar e em todas as circunstâncias, o homem perfeito. Nada em ele faltava a essa encantadora e bela proporção que lhe era própria, em todos os seus atos. Todas estas cortinas serão de uma medida. Versículo 2. Um par de 5 cortinas pode muito bem simbolizar os dois aspectos principais do caráter de Cristo atuando a favor de Deus e do homem. Vemos os mesmos dois aspectos na lei, a saber, o que era devido a Deus e o que era devido ao homem, de forma que, quanto a Cristo, se olharmos de passagem, vemos que ele podia dizer, a tua lei está dentro do meu coração, Salmos 40, e se pensarmos na sua conduta, vemos esses dois elementos ordenados com perfeita precisão, e não só ordenados, mas inseparavelmente unidos pela graça celestial e a energia divina que habitaram na sua gloriosa pessoa. E farás laçadas de pano azul na ponta de uma cortina, na extremidade, na juntura, assim também farás na ponta da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. Farás também 50 colchetes de ouro, e ajuntarás com estes colchetes as cortinas, uma com a outra e será um tabernáculo. Versículos 4 e 6.
Nas laçadas de azul e nos colchetes de ouro temos a manifestação daquela graça celestial e energia divina em Cristo que lhe proporcionou ligar e harmonizar perfeitamente as reivindicações de Deus e as pretensões do homem, de forma que, satisfazendo tanto umas como outras, ele nunca, nem por um momento, perturbou o seu caráter. Quando os homens astutos e hipócritas o tentaram com a pergunta, é lícito pagar o tributo a César, ou não, a sua resposta foi, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mateus 22 versículos 17 ao 21. Nem foi apenas César, mas o homem em todas as suas relações que recebeu a resposta a todas as suas pretensões em Cristo. Da mesma maneira que reuniu na sua pessoa a natureza de Deus e humana, satisfez em seus passos de perfeição as exigências de Deus e as pretensões do homem. Seria muito interessante seguir, através da narrativa do Evangelho, a exemplificação do princípio sugerido pelas laçadas de azul e os colchetes de ouro. Devo, porém, deixar que o amigo prossiga este estudo sob a direção do Espírito Santo, o qual deseja alargar-se sobre cada aspecto de aquele bendito Senhor que é seu propósito exaltar. A cortina de pelos de cabras. A primeira cortina, na verdade, um par de 5 cortinas, era encoberta por outras de pelos de cabras, versículos 7 a 13. Sua beleza estava escondida para os de fora por aquilo que indicava aspereza e severidade. Para aqueles que tinham o privilégio de entrar no recinto sagrado nada era visível senão o azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino torcido, a exposição combinada das virtudes e excelência desse tabernáculo divino no qual Deus habitou atrás do véu, isto é, Cristo, por cuja carne, o antítipo de todas estas coisas. Os raios dourados da natureza divina brilharam tão delicadamente que o pecador podia vê-los acabrunhado pelo seu brilho deslumbrante. Quando o Senhor Jesus passou por este mundo, quão poucos foram aqueles que realmente o conheceram? Quão poucos tiveram os olhos ungidos com colírio celestial para penetrarem e apreciarem o profundo mistério do seu caráter? Quão poucos viram o azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino torcido? Foi só quando a fé trouxe o homem à sua presença que ele pôde consentir que o esplendor daquilo que ele era brilhasse, deixou que a glória atravessasse a nuvem. Para a visão natural era como se houvesse uma reserva e severidade à sua volta, que era justamente simbolizada pelas cortinas de pelos de cabras. Tudo isto era o resultado da sua profunda separação e apartamento, não dos pecadores pessoalmente, mas dos pensamentos e máximas dos homens. Nada tinha em comum com o homem, nem estava dentro do âmbito da natureza humana compreendê-lo. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não trouxer, e quando um daqueles que haviam sido trazidos confessou o seu nome, disse-lhe que não fora carne que ele o revelara, mas meu Pai que está nos céus. Compare João 6 versículo 44 e Mateus 16 versículo 17. Ele era como raiz de uma terra seca, sem parecer nem formosura, para atrair a vista ou satisfazer o coração do homem. A corrente da opinião pública nunca poderia correr na direção de aquele que, passando rapidamente pelo palco deste mundo, ia envolto numa cortina de pelos de cabras. Jesus não foi popular. A multidão pôde segui-lo por um momento, porque, para ela, o seu ministério estava ligado com os pães e os peixes, que respondiam à sua necessidade, mas estava igualmente tão pronta a clamar, tira, tira, crucifica-o como a exclamar, Hosana ao filho de Davi. Mateus 21 versículo 9. Que os cristãos, os servos de Cristo, os pregadores do Evangelho se lembrem disto. Que todos nós e cada um, em particular, se lembre sempre das cobertas de pelos de cabras. A cortina de peles de carneiros tintas de vermelho. Porém, se as peles de cabras representavam o rigor da separação de Cristo do mundo, as peles de carneiro, tintas de vermelho, representam a sua consagração e afeto a Deus, mantidos mesmo até a morte. Ele foi o único servo perfeito que trabalhou na vinha de Deus. Teve um só fim, que prosseguiu com firme propósito desde a manjedoura até a cruz, e este foi glorificar o Pai e consumar a sua obra. Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Era a linguagem da sua mocidade e o cumprimento desses negócios era o fim da sua vida. A sua comida era fazer a vontade de aquele que o tinha enviado e cumprir a sua obra. João 4 versículo 34. As peles de carneiro tintas de vermelho formam uma parte tão distinta do seu hábito normal como os pelos de cabras. A sua devoção por Deus separava-o dos hábitos dos homens. A cortina de peles de texugo. As peles de texugo parecem indicarem a santa vigilância com que o Senhor Jesus estava em guarda contra a aproximação de tudo que era hostil ao fim que absorvia toda a sua alma.
Ele tomou a sua posição ao lado de Deus e manteve-a com uma persistência que nenhuma influência dos homens ou demônios, da terra ou do inferno, pôde jamais vencer. A coberta de peles de texugo estava por cima, versículo 14, ensinando-nos que o aspecto proeminente do caráter do homem Cristo Jesus era a determinação de ser uma testemunha de Deus na terra. Foi o verdadeiro Nabote, que preferiu dar a sua vida a renunciar à verdade de Deus, ou abandonar aquilo para que havia tomado o seu lugar neste mundo. A cabra, o carneiro e o texugo devem ser considerados como representando certos aspectos naturais e simbolizando também certas qualidades morais, e devem tomar-se em conta na sua aplicação ao caráter de Cristo. A vista humana só podia distinguir o aspecto natural, porém não podia ver nada da graça moral, beleza e dignidade que se ocultavam debaixo da forma exterior do desprezado e humilde Jesus de Nazaré. Quando os tesouros de sabedoria divina fluíam dos seus lábios, a interrogação daqueles que o ouviam era esta: não é este o carpinteiro? Marcos 6 versículo 3. Como sabe este letras, não as tendo aprendido? João 7 versículo 15. Quando declarava que era o Filho de Deus e afirmava sua divindade eterna, respondiam-lhe: ainda não tem 50 anos, ou pegavam em pedras para lhe atirar. João 8 versículos 57 ao 59. Em suma, a confissão dos fariseus, este não sabemos de onde é, João 9 versículo 29, era verdadeira. Seria completamente impossível, num volume como este, seguir o desenrolar dos aspectos preciosos do caráter de Cristo, que nos mostra o relato do Evangelho. Dissemos o bastante para abrir ao amigo um manancial de meditação espiritual e dar uma ideia dos tesouros preciosos que estão envoltos nas cortinas e cobertas do tabernáculo. O mistério de Cristo, motivos secretos de ação e suas perfeições inerentes, a sua aparência exterior desprovida de atrativos, aquilo que ele era em si mesmo, o que era para Deus, e o que era para os homens, o que era segundo o juízo da fé e no parecer da natureza, tudo isto estava agradavelmente relatado aos ouvidos circuncidados pelas cortinas de azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, bem como na cobertura de peles. As tábuas e suas bases de prata. As tábuas para o tabernáculo, versículo 15, eram feitas da mesma madeira que era usada na Arca do Concerto. Demais, debaixo das tábuas havia bases de prata proveniente do resgate, os colchetes e as molduras eram igualmente de prata. Compare atentamente o capítulo 30 versículos 11 ao 6 como o capítulo 38 versículos 25 ao 28. O vigamento da tenda do tabernáculo descansava todo sobre bases daquilo que indicava a expiação ou o resgate da alma, enquanto que os colchetes e as molduras da parte superior reproduziam o mesmo pensamento. As bases de prata estavam metidas na areia e os colchetes e as molduras estavam em cima. Qualquer que seja a profundidade a que penetrarmos ou a altura que alcançarmos, acharemos esta verdade gloriosa e eterna brazonada: já achei resgate. Bendito seja Deus, não somos resgatados com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. 1 Pedro 1 versículo 19. Os véus que fecharam as entradas. O tabernáculo estava dividido em 3 partes distintas: o lugar santíssimo, o santuário e o pátio do tabernáculo. A entrada para cada uma destas partes era feita dos mesmos materiais: azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido. Compare-se o capítulo 26 versículos 31 e 36 com o capítulo 27 versículo 16. A sua interpretação é simples: Cristo é a única porta de entrada aos vários campos de glória que hão de ser ainda revelados, quer seja na terra, no céu ou no céu dos céus. Toda a família nos céus e na terra, Efésios 3 versículo 15, será posta sob a sua autoridade e introduzida na felicidade e glória eternas, em virtude da expiação que ele fez. Isto é bem claro e não exige esforço de imaginação para ser compreendido. Sabemos que é verdadeiro, e quando conhecemos a verdade que é simbolizada, o símbolo é facilmente compreendido. Se os nossos corações estivessem cheios de Cristo, não nos perderemos na nossa interpretação do tabernáculo e seus acessórios. Não é de um intelecto cheio de criticismo que precisamos neste estudo, mas de um coração cheio de amor por Jesus e uma consciência em paz pelo sangue da cruz. Que o Espírito Santo nos prepare para o estudo destas coisas com o maior interesse e inteligência. Que ele abra os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da lei.